Então, vamos lá. Duas coisas que a gente vai pegar aqui para entender um pouco como funciona o censo florestal e as variações dele. Eu falei que a atividade de é, 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 do censo florestal e microzoneamento, ela é feita após a implantação da unidade de trabalho. E a implantação da unidade de trabalho é baliza e picada. E aí começa, quando você faz o macrozoneamento, aí depois você tem que apresentar um mapa de cada UPA, unidade de produção anual. E aí depois você divide essa UPA em unidades de trabalho. E você, lá na frente, você vai ter que apresentar um mapa para cada unidade de trabalho, como a gente vai ver. E aí você pega essa unidade de trabalho e dá um zoom no vértice por onde você vai começar. Então, digamos aqui que eu tenho a minha área de manejo florestal aqui, minha área de manejo que eu fiz um macrozoneamento. Aí peguei a minha infraestrutura está aqui. Eu espero que esteja dando para ver. Aí a minha infraestrutura está aqui. Então eu vou pegar a minha primeira UPA, vou botar colado na minha infraestrutura. Tá certo? E aí vou botando as demais após essa aqui. Então aqui vai ser a 1, a 2, a 3. E aí eu vou pegando as UPAs, vou me afastando para cá, que conforme eu vou implantando essas unidades de produção anual, eu posso ter acesso, por causa das estradas, eu posso ter acesso às demais. Tá certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, se a minha unidade de produção anual é baseada na demanda, o dimensionamento dessa unidade. Então, vamos pensar numa indústria pequena. Vamos pensar numa indústria pequena uma indústria pequena Vamos pensar numa indústria pequena de uma serraria. Desculpe aí. É que eu estava querendo pegar cola aqui para pegar os números aqui para não ter que ficar inventando número. Vamos pensar numa indústria de serraria. Uma serraria portátil que produz 5 metros cúbicos de madeira por dia. Produz 5 metros cúbicos de madeira por dia. E 5 metros cúbicos de madeira por dia. E ela beneficia, vamos para pegar um número redondo, digamos que ela pega 10 metros cúbicos de madeira em tora por dia. E transforma esses 10 metros cúbicos de madeira em tora, ela transforma em 5 metros cúbicos. Peguei um rendimento bom pra caramba. É só se fizer pranchão, peça grande, porque em geral o rendimento é menor do que isso. Mas vamos lá. Então ela precisa, para ela funcionar o ano inteiro, ela precisa de 10 metros cúbicos de madeira em tora. Eu tenho a minha área de floresta aqui. Nessa minha área de floresta, digamos que isso aí é o monitoramento que vai me dar, eu perca 30%, é um número razoável, em APP. 30% eu vou perder em área de preservação permanente, da minha área de manejo florestal. Aí dessas daqui eu vou abater. Eu tenho, por causa do monitoramento também, a gente vai ver isso quando chegar lá no método de abate, o motosserrista faz uma inserção com o sabre, com a ponta do sabre. E o sabre, ele tem rolomática, né, cara? Que é aquele
aquela catraca de ponta de sabre, porque o sistema atual a gente usa muito ponta de sabre, a gente vai ver quando pro abate também usa muito a ponta de sabre. Para saber se o teste está oco, usa muito a ponta de sabre. E aí, se for aquele sabre tradicional que usava antigamente, que não tinha essa catracazinha aqui na ponta, o sabre não dura. Ele vai embora. Ele vai embora uma semana, ele já foi embora. Aí, cara, tem que ser esse daqui. Então, a primeira coisa que o motosserrista faz quando ele vai abater a árvore antes é saber se a árvore está oca. E aí você já tem a informação de uma porcentagem X lá, vamos dizer que você tenha 16% de oca. 16% de oca. A árvore que não está oca, que você abateu, algumas, mesmo fazendo a queda direcionada, que a gente vai ver com calma como é, mas mesmo fazendo a queda, algumas a gente perde. Rachadura. Ela racha. Massaranduba. Pô, tem toda uma técnica de derrubar massaranduba, mas ela é muito fácil de rachar, mesmo assim, dependendo do solo que ela caiu. Dependendo do solo que ela caiu, a copa dela deixou ela meio torta, assim, clac! Ela estala, aí ela racha inteirinha, de cima a baixo aqui. Então você tem uma porcentagem de árvore que você perde porque rachou. A que não rachou, digamos ali que você perca lá 1%, é muito, mas vamos lá. A que não rachou, você ainda perde na base. Você tem a perda da base aqui. E também tem uma perda de ponta de copa aqui. Porque às vezes quando o motosserrista abate, você calculou o volume da árvore inteira. A equação de volume que você usou calculou o volume da árvore inteira. Foi cubada, calculou o volume da árvore inteira. Mas às vezes quando cai, essa copa aqui que é grandona, ainda arrasta outras coisas também, quando derruba, arrasta outras coisas. Aí fica aquele que a gente chama de balseiro. Aquele balseiro todo ali, aquela montoeira ali, às vezes o motorista não vai até o final dela. Então, na equação de volume, disse que ela tem um determinado volume e tem uma perda aqui. Tem uma perda de ponta, de fuste, que o motosserrista vacilou. Isso aqui é por monitoramento. Isso aqui não é aquele monitoramento que a gente vai ver, o monitoramento grosso de tudo. Isso aqui é por amostragem. Isso aqui também. Então, tem na verdade, tem duas formas. Uma é você por amostragem. Aí, aquilo que a gente já conversou sobre amostragem, sobre erro não amostral, a gente já conversou. Se você não tem equipe, já era, mas por amostragem para você ter essa estimativa aqui. A primeira, como a gente vai usar aqui, a gente vai usar da bibliografia de alguém que trabalhou ali perto, e a partir da segunda, a gente vai usar a informação do nosso próprio monitoramento. Então, eu tenho a perda daqui, eu tenho as árvores ocas, eu tenho a perda da APP, eu tenho a perda da ponta, que eu já falei, e depois, quando essa árvore for arrastada lá no pátio, quando essa árvore for arrastada para o pátio aqui, que ela chega, o skidder traz ela aqui, joga ela aqui, retorna e volta para buscar outra. Quando ela chega aqui, eu tenho duas perdas aqui. Quando o motosserrista bateu ela, a gente vai ver isso lá, mas ele tira a placa dela, aí abate, aí bota a placa dela aqui. E aí ele traça, ele destopa ela. Isso ele faz, ele destopa ela. E às vezes, quando ela é muito grande é quando ela é grande mesmo, porque embora o skidder seja articulado e super articulado, por sinal, e embora a equipe que vai sinalizar o arraste, ela pensa nele para não ter curva comprida, não ter curva angulosa, né?
o skidder faz, mas quando a árvore é muito maior do que 20 metros, tá? Aí o motosserrista traça ela. Tá certo? Beleza. Às vezes ele não traça, a maioria, se puder, não traça. É aquilo que eu falei. O sistema mais moderno não é arrastar com cabo, não. É o skidder mesmo, mas o skidder só pegar uma tora de cada vez. Não tem essa dele pegar várias com cabo, como já se usou também, um cabo principal e estropos, que são cabos auxiliares, para ele puxar todo mundo, suspender e levar um monte de tora junto. O impacto é muito maior, é muito melhor o skidder, que é o que se usa hoje, o skidder vai lá, pega uma tora só e volta. Só que se ele puder, ele pega a tora inteira. Ele só está fazendo uma viagem, né? Ele pega uma tora inteira. Se ele não puder, se a tora for muito comprida, aí o motosserrista traça. Porque quando ele abateu, ele traça ela. Às vezes, quando ele arrasta, tira daqui e chega lá no pátio, ela tá oca, ela tá com a ponta oca. Aí o pessoal pega uma vara, já tem uma vara lá, linheira, reta, né? Enfia a vara dentro da parte oca, puxa, aí joga em cima dela e vê para tirar aquela ponta oca, que só quando você arrastou ela e separou ela da copa, que deu para ver que estava oca. Tá certo? Então tem essa perda aqui também, que é de ponta oca de tora. Tá? Aí então era essa coisa, mas tem essa perda aqui. A outra perda também é a para de pátio, dependendo do sistema de transporte, do veículo, da composição veicular de carga, a tora tem uma ponta que não cabe, não dá ali para botar no caminhão. Você depende de qual é o sistema. E aí tem que cortar aquela ponta também. Então tem essa ponta aqui da árvore que está oca, e tem a ponta também porque a tora não vai caber, não dá para botar ela inteira dentro do caminhão. Dependendo desse tamanho dessa ponta que é cortada, a serraria não pega. É para jogar essa madeira fora? De jeito nenhum. Ela pode ser utilizada para fazer artefato, mas em geral o pessoal usa para energia. Mas poderia ser utilizado para fazer artefato, poderia ser utilizado para fazer outras coisas, dependendo da espécie. Então, eu tenho várias fontes de perda. APP, árvore oca, base da árvore que ficou no mato, a base da árvore que ficou no mato, árvore que rachou, ponta de fuste que não foi, e a para de pátio. Então eu tenho várias perdas de madeira. Aí qual é a questão? Primeiro, eu não posso somar tudo. Por quê? As árvores ocas, por exemplo, essa porcentagem de árvore oca que eu tenho do monitoramento do anterior, do meu histórico de monitoramento, essa porcentagem incide sobre as árvores destinadas ao abate, claro. As árvores que eu destinei ao abate é em cima daquela lá que eu tenho essa perda de árvore oca. Eu tenho uma coisa a falar que é importante. Quando eu estou lá no banco de dados e eu faço a destinação das árvores, e eu tenho todas aquelas paradas lá e tal, que é a rotina que a gente vai ver lá na frente. Lá na frente não, estamos lá na frente. Bom, mas aí eu tenho aquela rotina lá para destinar as árvores. Eu tenho as árvores para bater. Aí eu já falei, eu jogo lá no SIG, aí faço o clipe com o app, aí pego e localizo o não coincidente. E aí eu tenho que deixar aquelas 10% ou 3 a cada 100 hectares, por espécie. Eu tenho que deixar 10% daquelas e 3 a cada coisa. Então já tirei as da PP, já tirei tudo. Daquelas, então que ficaram, onde é o filé que ficou que eu vou abater, eu ainda tenho que deixar 10% ou 3 indivíduos a cada 100 hectares. O que acontece? O que as empresas têm feito? Elas têm, quando o motosserrista está lá no mato, e ele faz o teste do oco,
ele viu que ela está oca, ele vai e derruba uma outra, que seria daquelas 10% ou 3%. Sabe como é que é? Ele troca ela, ele deixa ela e troca. Então tem duas coisas que eu tenho a dizer sobre isso. Os órgãos licenciadores, Amazonas, eles têm deixado isso barato. Pará, eles não têm reclamado com isso. Mas é uma coisa que você tem dois problemas aí. O primeiro é que você não pode correr esse risco. Porque o pessoal chega, bota no relatório que o motosserrista trocou a árvore que tinha sido destinada a bater. Você sabe que você pediu autorização árvore por árvore. Então, o órgão te deu autorização a bater aquela árvore. O motorista foi lá, você destinou ela para o abate, fez o mapa com as árvores a bater. Ele foi lá para bater e aí ele viu que ela estava oca. Ele pegou outra. Deixou aquela lá e pegou outra. E bota no relatório. E você bota no seu relatório. Você tem um plano operacional anual, que é o que você vai fazer. E você também tem, a partir do segundo ano, você também tem que apresentar o relatório do que você explorou, o que saiu, o que não saiu. O que você vai devolver de crédito, inclusive. Porque o crédito é dado em cima da equação, que a equação de volume disse que dava. E a equação de volume mede, cuba a árvore, dá o volume da árvore inteira. E os que a gente nem usa, né? Poucas empresas usam equação de volume. A maioria das empresas usa fator de forma, que é o 0,7 na Amazônia. É o que todo mundo aceita. 0,7 fator de forma. De qualquer jeito, você deixa a coisa lá. E aí, esse crédito que você não usou, que foi te dispensado, e você não usou, você teria que devolver para o sistema DOF. Então, que você não usou, devolveu. As empresas... Isso é o que é o correto de fazer. Então, aí no relatório, botou lá que essa daqui estava oca, determinada árvore estava oca, e aí então abateu uma outra lá. Eu tenho duas questões. Primeiro eu não boto isso na reta aí, porque vai que o cara lá do órgão licenciador, que vai conferir o seu plano operacional anual, encrenca com isso. Vai que porque previsão legal não tem. Eles têm aceitado. Então, mas não tem isso. Não tá. Se você for ver a legislação, não tem essa previsão, não. Então, o cara pode querer te arrumar um problema. Essa é uma questão. A outra questão é que você está diminuindo a eficiência do motosserrista. Por quê? Porque o motorista está lá no mato com a motosserra na mão. A equipe de abate é só um ajudante. Tem gente que usa 3. Eu acho que a mais adequado é 2. Só um motosserrista e um ajudante. E assim, dessa forma. Eu tenho que abrir, não posso esquecer de fechar. Mas olha só, é o seguinte. Você abate de árvore grande, abate desses monstros aqui é perigoso. Morre gente. De vez em quando acontece. É uma sequela ou é a morte mesmo. Há pouco tempo atrás, num projeto até certificado, morreu, relativamente pouco tempo atrás, morreu um motosserrista. Então, como é que você faz? Primeiro, você tem que dar um curso de operação e manutenção de motosserra. Se você for pagar um motosserrista para ir lá na Instituto Floresta Tropical ou na FUNAI ou qualquer coisa assim, para ele aprender a operação e manutenção de motosserra, vai sair muito caro. Esse não seria a forma adequada de você fazer. Porque ser motosserrista não é só aprender a operar e manter. Ser motosserrista é ter juízo também. Tem até um gráfico que a gente vê lá na exploração, que quanto mais idade o cara tem, menos acidente ele provoca. Por causa da experiência, por causa da maturidade do cara, né? Motosserrista novo, ele é afoito, ele sim, mas aí o gráfico não mente, mostra lá que os mais novos provocam mais acidentes. Então, o ideal para você fazer é você ter um técnico florestal na tua equipe. Um técnico florestal de Irati. O Amazonas também chama de pós-técnico. O Amazonas chama de pós-técnico florestal. Mas não tem técnico. Rondônia tinha, não sei se
tem ainda, Pará tem, mas não tem, Mato Grosso tinha, não sei se tem ainda, mas não tem técnico florestal melhor do que os formados em Irati, mesmo ele não tendo experiência com a Amazônia. Mesmo ele não tendo experiência com a Amazônia, não tem técnico florestal melhor do que o técnico de Irati. Aí é o seguinte, esse cara é que você deve pegar e aproveitar, que a peãozada quando chega do mato, o ideal é sair cedo e voltar cedo. Tem que voltar cedo, para ter sol ainda, ter luz, ninguém volta escuro não, só quando acontece zebra, só quando em ocasiões muito especiais, mas o geral é estar cedo, dá tempo de comer, se hidratar, lavar roupa se for o caso, tem empresa que é obrigado, chegou do mato, tem que lavar roupa, ninguém entra suado no dia seguinte, só entra todo mundo de banho tomado e roupa lavada. Tem empresa que não, mas é assim. Então, a pessoa tem que chegar e ter tempo ainda de relaxar, de conversar, às vezes de ver questão de material, o técnico também, o responsável pela equipe, entregar as fichas de campo lá no escritório, providenciar material que vai precisar da vez. Então tem que ter um tempo ainda com luz, no acampamento. Então ela chega cedo. E o que eu tava falando com isso? Professor, eu posso fazer o teste do oco no censo ou isso é inviável? Não, completamente inviável. O censo tem que ser uma coisa muito rápida. Existe variação muita que a gente vai ver aqui, muita variação de metodologia. Mas, de qualquer jeito, em qualquer uma delas, o censo tem gente que já recomenda para o pessoal do censo, para o mateiro do censo, se olhar, essa árvore tem toda a cara que vai abater. Então, já corta o cipó dela. Eu não recomendo fazer isso. Mas tem empresa que ela só faz o censo, que a legislação obriga ela a fazer censo, só das espécies que ela vai abater, das espécies que ela vai explorar. Esse aí, então, se ela só quer saber daquelas 6 espécies, daquelas 8 espécies, então ela só faz censo daquilo, aí o censo rende muito. O censo rende muito. Aí pode até se dar o luxo, não, tá com essa cara aqui, é quase certo que ela vai pro chão. Aí já corta cipó. Isso é muita perda de tempo para censo florestal. Agora, num caso desse, poderia ser discutível, é uma opção da empresa. Agora, teste do oco de jeito nenhum. Teste do oco de jeito nenhum. Não se pede. Fora levar motosserra, carregar motosserra, olha o custo disso, nem pensar. O censo vai lá para o espaço. Não, o censo é só a última coisa, na hora do abate mesmo, depois de já descontou tudo, é que vai fazer o teste do oco antes de abater a árvore. Então, voltando lá, agora eu lembrei o que eu estava querendo dizer. Você, quando tem que deixar aquelas 10%, daquelas que não estão na PP, tem que deixar aquelas 10% ou 3%, você deveria, o que eu recomendo é que você coloque no seu plano operacional anual. Que, no caso do teste do oco dar positivo, aí você tem uma lista das árvores que você ranqueou no mapa da sua unidade de trabalho, no mapa da unidade de trabalho do motosserrista. Não é a unidade de trabalho de 1000 por 1000, não. A gente vai ver. O mapa da unidade de trabalho do motosserrista é bem menor que isso. Aqui, essa unidade de trabalho aqui, de 1000 por 1000, é a unidade de trabalho do censo florestal. A unidade de trabalho do microzoneamento. Não é a unidade de trabalho do motosserrista. A unidade de trabalho do motosserrista é 1/16 disso. É 1/16 disso. Então, naquele mapa que o motosserrista vai levar para o mato, para ele, onde estão plotadas as árvores que ele vai abater, ter também do lado direito o ranking. Porque você estava no computador. Você teve que deixar aquelas 10% ou 3%. Então você pegar o ranking daquelas que com maior classe de qualidade, e com a coordenada dela, com o número dela, para ele já ir direto. Qual é a vantagem disso? Primeiro, não é o motosserrista que decide. Você que decidiu isso, ranqueando inclusive as árvores, em função de estado físico, em função de classe, qualidade de fuste, para substituir. Você que está dizendo para ele, tu vai direto naquela. Você não está gastando o tempo dele, ele já vai na boa, já vai direto lá. E além disso, você não deixar essa decisão na mão do motosserrista, que vai diminuir a eficiência da atividade de abate. Além de você não deixar isso,
você já se previne, porque aquilo está no seu plano operacional anual e aquilo foi aprovado. Então você já fica safo. Volto a dizer que todos os órgãos licenciadores, eles têm aceitado. Ninguém bota isso no plano operacional anual, e eles têm aceitado. Ah, vai assim mesmo. E o motosserrista é que decide mesmo, na maioria é assim. Ou seja, tem pouca engenharia florestal. Cara, precisa, com poucas coisas, você já dá o ar da graça para melhorar a eficiência, a produtividade da sua turma lá. Então, como eu estava dizendo, o pessoal volta cedo do acampamento, e aí é a hora de fazer curso. E aí, um motosserrista, um operador, um técnico de Irati, por exemplo, técnico florestal de Irati, ele pode dar curso de operação e manutenção de motosserra, desmonta a motosserra, mostra lá o que é. Peão também é cheio de mania. Tem peão que aprende na orelhada, ele acha que tem que fazer uma barriga com a corrente, sabe o que é? Tem peão que pega a motosserra e fica fazendo isso, não usa garra, fica movimentando, você vê de tudo, você vê de tudo. Não, você vê de tudo. Então esse técnico ele vai ensinar a rapaziada a operar, fazer operação e manutenção da motosserra. No começo todo mundo quer. Quem que não quer deixar de ser orelha seca, abandonar o capacete amarelo e botar o capacete vermelho do motosserrista? Todo mundo quer. Já é outro papo. Peão, orelha seca tem um monte, motosserrista já são bem menos. Então todo mundo quer. Só que depois que ele vai ver, ele começa todo mundo empolgado. Aí depois vem que todo dia ele tem que estar lá, até acabar o curso, aí vai diminuindo. O pessoal vai desanimando. Aí vai ficando só a nata mesmo. Vai ficando lá aqueles que vai ficando lá, que fica mesmo que está afim mesmo, né, de aprender. Que vai se interessando. E aí, esses caras que fizeram o curso de operação e manutenção, é que você bota lá para o pátio. Para pegar aquela tora que tá lá no pátio, ó, aberto, plano, o skid acabou de trazer ela, já está traçada, ele só vai tirar a ponta, aí ele já vai conhecendo as espécies, vai conhecendo qual que raspa, qual que não raspa, qual que é mais dura, qual que não dá, qual que não é, mas a árvore está plana, então não é difícil de prender um sabre ali, eventualmente pode prender. E aí tá beleza. Depois que ele fica um tempo ali, e isso aí é você que está monitorando, você está administrando isso, depois que ele fica um tempo aí é que ele vai para a construção da estrada. E na construção da estrada aí já é outro papo, porque a árvore que está caída, então, às vezes ele tem que pegar por baixo, às vezes pega por cima, prende, às vezes prendeu, vacilou, prendeu. Às vezes tem árvore que é rachadeira, tem árvore que ela está com a forquilha cedo, quando ele começa a cortar ela muda de posição, aí é um perigo, que ela pode puxar alguma coisa, então ele já está vendo, a árvore pensa sob tensão, sob pressão, aí ele vai pegando mais a manha. Depois que ele tem um tempo lá, e é um monitoramento que vai dizer há quanto tempo ele está lá, já numa situação menos confortável do que no pátio, fazendo a para de pátio, é que ele vai ser ajudante de motosserrista. E ele vai lá, aí nas árvores mais fáceis, mais finas, que não tem raiz, tabular, aí ele vai, o motosserrista para dar aquele descanso também, a gente vê essa parte de descanso lá na exploração, mas aí vai dar aquele descanso, então deixa ele para ele já ir pegando a manha de fazer a escadinha, de fazer o teste do oco, fazer o teste, o corte com ponta de sabre de liberação de fibra central, né, ajoelhar, o certo é ajoelhar, o motosserrista não gosta de fazer isso. Porque ali pode ter cobre, escorpião, pode ter qualquer coisa, né, taturana. Mas aí não tem que limpar, o ajudante tem que limpar. O motosserrista ir na boa, o ajudante tem que descascar a árvore, o motosserrista na boa. E o motosserrista não é para fazer, como muitos fazem, de dobrar a coluna. Porque o corte é para ser feito na altura do chão, ou mais perto do chão possível. Então, ele tem que ajoelhar. É ergonomia. Ele tem que ajoelhar, ele tem que trabalhar ajoelhado. E aí tem que limpar, para ele não correr risco de se machucar. Então, esse motosserrista que foi ajudante, ele vai pegando a manha até ele passar a ser o motosserrista titular. Então, são dois, o ajudante e o motosserrista, mas o ajudante é um pré-motosserrista, que é a equipe de abate, né? Então, por que eu estava falando isso?
porque eu não quero que esse motosserrista, essa equipe de abate, perca tempo procurando árvore se aquela está oca. E também não quero correr o risco de depois, de repente, o cara lá, o burocrata lá do órgão licenciador resolve encrencar comigo. Não vai com a minha cara, resolve encrencar comigo. E aí ele resolve prejudicar o meu trabalho. Né? Então eu já deixo isso no plano operacional anual. E aí, uma vez aprovado, eu estou seguro. E o motosserrista não toma decisão. Quando ele abateu, na verdade, o motosserrista é o único que toma decisão na equipe de abate, na exploração. O único operador de máquina que toma decisão é o motosserrista. Os outros, como a gente vai ver, não tomam decisão nenhuma. Nem o lugar de manobrar. Mas o motosserrista toma decisão. Ele tem o que fazer. No caso, como a gente viu lá, toda a operação planejada, ela é mais barata, mais rápida, mais produtiva, com exceção do abate. O abate é menos produtivo, a produtividade dele é menor do que a convencional, porque ele é cheio de tomada de segurança. Tem todo um procedimento de segurança, como a gente vai ver quando chegar lá. Mas aí, então, você já tem coisa suficiente para fazer. Eu prefiro no computador já dizer, ó, se essa daqui, a árvore, nessa unidade de trabalho, que a dele é menor do que a de 1000 por 1000. A árvore oca é substituída por alguma dessas aí. Ele está vendo ali, pensa mais ou menos um quadrado de 250 por 250 metros, mais ou menos isso. Um quadrado de 250 por 200 metros, né? Aí dá para você ver bem. Um para 500, dá para você ver bem o número das árvores, a localização das árvores. E aí é fácil dele achar ali a árvore substituta, sem ele perder tempo, sem ele também ter que tomar decisão e me dando segurança. A questão aqui, eu estou voltando aqui, a questão aqui é que você não pode cometer o vacilo de somar essas porcentagens. Por exemplo, a porcentagem de árvore oca, que eu falei que era 16%, é em torno das árvores destinadas a abate. Só daquelas árvores destinadas a abate. Então, essa porcentagem tem que ser em cima só do volume destinado a abate. Não é do volume da floresta. Então, se eu tenho lá 12 metros cúbicos, 12 metros cúbicos por hectare, e eu tenho 12 metros cúbicos por hectare que eu vou abater, 12 metros que eu vou abater, e eu perco 16%, então esse 16% vai ser em cima dessa daqui, dessas que eu destinei a abater. Aqui, por exemplo, a base da árvore, a ponta da tora, a base da árvore e a para de fuste de pátio são porcentagens diferentes. Essas eu posso somar. Porque elas vêm da mesma origem. Então, esse é o primeiro perigo de você tomar coisa fora de lugar. Então, essas três sim, essa daqui posso somar com essa, posso somar com essa, posso somar com essa. Já a porcentagem de rachada, não. Isso aqui é das árvores abatidas. A porcentagem de rachada é dentro das árvores que eu abati. Não é da árvore que eu abati de verdade. Ali é uma outra porcentagem que eu tiro a árvore inteira. Então, o que eu quero só falar aqui, que é o erro comum, é que se eu tenho alguma coisa, vamos dizer que eu perco, tomando essas três aqui das árvores que eu abati, digamos que eu estou abatendo 9 metros cúbicos por hectare, daqueles 12, aí eu estou com 9 metros cúbicos por hectare. Aí eu vou perder, vamos dizer que eu perco ali 4%. Hoje em dia que eu perca 4%. Não, não é esse raciocínio que eu quero fazer, não. Desculpe. Não é esse raciocínio que eu quero fazer, não. Eu quero fazer o seguinte. Se eu tenho 100, eu perco 10%, eu tenho uma quantidade aqui, desculpe. Eu tenho uma quantidade aqui, e eu perco 10%,
E aqui eu quero ter 100. Eu quero ter 100 para abastecer aqui. Eu tenho que fazer a conta de lá para cá. Né? Começando ali. Eu preciso de 10 metros cúbicos por dia. Então eu tenho que lá 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos por dia, porque ela beneficia 10 metros cúbicos por dia. Então 10 metros cúbicos vezes 22 dias por mês. Vamos dizer que seja 22 dias por mês. Vezes 11 meses ano. Vamos dizer que ela é férias coletivas. Vezes 11 meses ano. Então 10 metros cúbicos vezes 22 dias por mês. Vezes 11 meses ano. Então, esse daqui é o número de metros cúbicos que eu vou precisar de safra, né? 10 metros cúbicos por dia, vezes 22 dias por mês, vezes 11 meses por ano. Então, 2.420. 2.420. 2.420 é o que eu preciso. 2.420. Digamos que numa para de pátio, nessas três aqui, digamos que isso é 4%. Digamos que eu perca 4%. Eu não tenho que somar 4% a 2.420. Se eu somar 4% a 2.420 aqui, quando eu tirar 4%, não vai dar 2.420. Sacou? Eu tenho uma quantidade de X de madeira que menos 4% de X tem que dar 2.420. Tá dando para ver aqui o que está escrito, não? Tá muito pequeno? Tá ruim aqui? Tá ruim? Vou escrever aqui na frente com mais calma aqui. Eu estou fazendo a conta de lá para cá. Eu sei que no pátio da serraria, porque a serraria, embora tenha um monte de serraria que pare, só funciona na safra. No pátio da serraria, eu tenho que abastecer ela, tenho que botar madeira lá, eu estou dimensionando a minha UPA. Eu tenho que abastecer o pátio da minha serraria lá para ela funcionar o ano inteiro. Eu sei que é uma serraria pequena, uma serraria portátil. É uma serraria pequena, beneficia 10 metros cúbicos, é ridículo. 3 caras operando. Basta 3 caras operar uma serraria dessa o dia inteiro. Então, beneficia 10 metros cúbicos por dia. Então, 10 metros cúbicos vezes 22 dias por mês, vezes 11 meses por ano. Então, eu tenho que deixar lá 2.420. Vou botar aqui de novo. Então, X menos, aí digamos que aqui, eu estou chegando aqui na para de pátio. A para de pátio, eu posso somar com a base da árvore, que é o toco, né? E eu posso somar também com a perda da ponta do fuste. Porque todos esses são das árvores, em cima da árvore que eu abati. Então, quanto que eu tenho que botar, então, aqui no pátio? Quanto que eu tenho que botar aqui no pátio para que chegue esse volume aqui, 2.420, lá no pátio da serraria? Esse aqui é o pátio da floresta. Quanto que eu tenho que botar aqui no pátio da floresta para que chegue 2.420? Se somando essas perdas aqui, da base, da para de pátio e da ponta de fuste, eu tenho 4%, eu perco 4%, então, X que eu não sei quanto é, menos 4% de X, tem que me dar 2.420. 2.420 metros cúbicos, que eu vou sair daqui, o filé, que eu vou sair daqui, para botar lá no pátio da serraria. Então, X menos 4% de X é 96% de X. Não é isso? Uhum. 96% de X é igual a 2.420. 96% é 0,96, certo? Uhum. Então, 0,96 dá 2.521. 2.521. Se eu somar 4% aqui, não vai dar 2.521, vai dar errado. Tá certo? Eu só estou dizendo que quando você faz essas contas, você tem que ir fazendo, sabendo que você pode somar com o que você não pode somar. Por exemplo, 2.420, agora eu já estou com quanto em 2000 quê? 2.521.
eu tenho 2.521 metros cúbicos, que é que eu tenho que abater, tá certo? 2.521 metros cúbicos. Eu tenho que... o que tem que sair daqui 2.521 é o que eu vou abater. Agora, 2.521 eu tenho que tirar aqui, eu vou ter uma porcentagem de árvore oca. Árvore oca e árvore que caiu. Árvore oca que caiu, eu posso somar, que foram as árvores que eu perdi das destinadas ao abatimento. Ao abater. Se eu ficar na dúvida, eu não somo. Eu vou fazendo as contas aos poucos, e aí não tem como dar errado também. Então, eu tenho 2.521 aqui, metros cúbicos, que eu tenho que arrastar. 2.521 que eu tenho que arrastar. Eu perco de um X lá, de um X aí, que eu não sei qual é, um X eu perco um X%, X menos uma porcentagem de X, né? Tem que dar 2.521. Agora tem que dar 2.521. E aí eu tenho que saber quanto por cento de árvore que eu fui abater e que eu perdi. Ou porque estava oca, ou porque estava... ou rachou. Às vezes, mesmo eu fazendo toda uma técnica de liberação de fibra central, às vezes, principalmente maçaranduba, racha. Como é que eu vou saber quanto é? Do meu monitoramento. Tá certo? Do meu monitoramento. Então, vamos dizer que eu perca em árvore oca, e mais aquela que eu não arrastei, porque rachou, não vou jogar isso fora não, mas não vai para a serraria. Eu quero abastecer a serraria. Aí vamos dizer que somando, deu 16% de oca, mas vamos lá, vamos botar mais 2%, então 18%. X, que eu não sei qual é, menos 18% de X, tem que me dar 2.521. Tá certo? Esse 2.521 aqui que eu vou abater de verdade, né? E vou perder em base, em toco, né? Em base, em toco, que é em toco, em ponta, a para de pátio, para dar aquele 2.420. Tá certo? Então, X menos 18. O que é esse 18%? É a porcentagem que eu abati, que eu ia abater e não abati, porque estava oca e porque estava... rachou tudo quando caiu. Perdi, eu destinei para o abate, rachou tudo. Essa que estava oca, eu posso substituir, né? Então eu tenho que descontar desse daqui o que eu consegui substituir. Isso aqui me dá o filé mesmo, o filé é o que eu perdi mesmo em árvore oca e que rachou tudo. Então, de novo, X menos 18% de X dá o quê? 82, não é isso? É isso aí, não é? Isso. 82% de X é 2.521. 2.521. Então, X vai ser o quê? É uma igualdade, né? Vou dividir tudo por 82%, vai ficar X do lado daqui, e daqui eu vou dividir por 82% também. 0,82, né? Dividir, é uma igualdade, dividir os dois por 82%. Aí aqui, cortou aqui, ficou só o X. E aqui ficou 2.521 dividido por 0,82. Quanto é que dá? Deu 3.075. 3.075. 3.075. Então, 3.075, estamos chegando, já estamos acabando já. 3.075 seria a minha área de efetiva exploração. Tá certo? 3.075 seria metros cúbicos da minha área de efetiva exploração. Então, agora eu tenho que chegar lá no meu inventário e ver quanto que eu tenho. Eu estou dimensionando a minha unidade de produção anual, não é? Eu não fiz censo florestal aqui. Eu estou naquela etapa
de dimensionar a minha unidade. Eu nem materializar a minha UP, é o meu plano de manejo. Eu posso dimensionar a minha unidade de produção anual através de pegar a minha área de manejo, fiz o macrozoneamento, definir qual é a minha área de manejo e dividir ela em unidade de produção anual. Meu ciclo de corte vai ser de quanto? 20 anos? Então vou dividir por 20 pronto. Eu já sei qual é a minha unidade de produção anual. Será o que eu vou tirar de madeira? Não sei quanto é que eu vou tirar de madeira. Vai depender de um monte de coisa. Inclusive da minha revisão bibliográfica. Mas aquilo ali que eu vou explorar por ano. Tem uma outra forma. A outra forma é eu ver qual é a demanda da indústria. É o que a gente viu aqui. Eu tenho uma indústria que ela precisa de 5 metros cúbicos por dia, trabalha 22 dias por mês, 11 meses por ano. Então já tem que dar aquele volume lá. Estou fazendo a conta aqui. Tá certo? Eu preciso de 3.075 metros cúbicos para tirar, para ir perdendo essas coisas e chegar lá, o que eu preciso lá, que é 2.420. Esse 3.075, agora eu vou olhar no inventário para amostragem. E se eu não cometi erro não amostral, que é o que é comum um engenheiro florestal cometer erro não amostral. Aí acabou o inventário. Mas se eu não cometi erro não amostral no meu inventário florestal, ou se a minha revisão bibliográfica ali naquela coisa ali está me dando, eu vou levar em consideração o limite inferior. Para isso eu quero ter um erro amostral baixo. Eu não quero cometer erro não amostral e eu quero um erro amostral pequeno. Porque senão não adianta, né? Se eu tiver cometer um erro amostral, um erro amostral muito grande, a diferença entre o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança vai ser muito grande. Aí não serve. E usar a média também não serve. Porque a média é a média do inventário que foi feito. A não ser que eu já tenha informação de UPAs anteriores. Não falei? Metade metade é no planejamento. A outra metade é no monitoramento do que você fez. Então, digamos lá que o meu inventário, o limite inferior do meu inventário por amostragem tenha sido de 11 metros cúbicos. Estou botando no meu redondo para ficar pronto. Tá certo? Tenha 11 metros cúbicos. Digamos que tenha dado 11 metros cúbicos, o limite inferior do meu inventário por amostragem. Então, se eu tenho 11 metros cúbicos que é o limite inferior, e 1 hectare, e eu preciso de 3.075 metros cúbicos, de quantos hectares a minha área de efetiva exploração vai ser? Quanto que vai ser? Eu tenho 11 metros cúbicos, que é o limite inferior do meu intervalo de confiança, em 1 hectare. Eu preciso de 3.075 metros cúbicos. Quanto que vai ser aquilo? 280. 280 hectares. 280 hectares. 280 hectares. Beleza. Número redondo, né? Você está arredondando. Ó, tem que arredondar. Estou arredondando tudo para mais. Tá. Ó, nesse não é o momento. Ah, não? Não. Primeiro você faz a conta certinho. Você vai arredondar lá no final. Senão você vai acumulando muita coisa. Mas aqui também eu vou explicar para você. No caso, não precisa se preocupar com isso não. Mas é por outro motivo. Mas, em geral, engenheiro, você vai arredondar lá no resultado final, que tem a ver com o teu número significativo, você não quer? Tem a ver com a tua precisão, você não quer? A unidade que você está usando, ali você vai arredondar. No meio do caminho não sai arredondando não. Porque senão, cara, você faz a mesma pergunta para 2 engenheiros, para 3 engenheiros, para 4 engenheiros, dá 4 resultados diferentes. Então não pode. Os 4 engenheiros, para fazer a mesma conta, o resultado tem que ser igual. Por isso, o arredondamento é lá no final, levando em consideração os números significativos, a precisão da sua medição, né? O número significativo é a unidade que você está trabalhando. Os números têm que ser iguais. Mas vamos lá, vamos dizer que esteja arredondando, não esteja arredondando. É só para aprender aqui o algoritmo da conta. Então, eu vou precisar de 280 hectares. Só que 280 hectares é da minha área de efetiva exploração. Então, a minha área, que é de X,
que é menos 30% de X, que é o que eu perco em APP, tem que dar 280 hectares. E aí, então, é 70%. 100 menos 1, 70%. Então, 70% de X é 280. Então, 280 dividido por 0,7. Dá quanto? 400. 400 hectares. 400, bom, isso já arredondado. Essa conta era para ter dado menos. Para ter dado bem menos. Bom, era para ter dado menos. Mas é aqui 400 hectares. Então, você vê. Para você botar, grosso modo aqui, muito chute assim, mas não é chute absurdo não. Mas grosso modo, para eu botar uma serraria portátil, emprego para 3 pessoas, mas aí agrega valor, né? Agrega bastante valor. Uma serraria portátil tem um rendimento, esse rendimento aqui é irreal. Rendimento, a não ser que ela venda só pranchão. Mas uma serraria portátil, 3 pessoas operando, precisa de uma unidade de produção anual de 400 hectares. Então você vê. Se o meu ciclo de corte for de 20 anos, qual é o tamanho da minha área de manejo florestal? 400 vezes 20. 8.000 hectares. Então a minha área de manejo florestal seria de 8.000 hectares para abastecer, manter essa minha indústria aqui funcionando. Agora deixa eu te falar, uma coisa é verdade, uma verdade verdadeira mesmo. Cada unidade de trabalho é diferente. A composição florística, o volume, o número de árvores, cada unidade, cada UPA é diferente. Então, 2 coisas. Primeiro, se desse alguma coisa relacionada a 360 hectares, desculpa, uma coisa assim, relacionada a 360 hectares, ou 300, digamos que tinha dado 348,5 hectares. Você não trabalha com isso. Por quê? Porque vai ter UPA, que isso aqui, 348,5 hectares vai sobrar madeira, e vai ter UPA que vai faltar madeira. Então, você sempre arredonda para mais. E quanto que arredonda para mais? Sempre em múltiplo de 100. Por quê? Por causa de uma unidade de trabalho. Você não vai botar meia unidade de trabalho. Então, a unidade de trabalho é de 1.000 por 1.000, então arredonda sempre para 100 hectares. Para ter mais, porque administrativamente falando, o custo de administração de uma unidade de trabalho, se você ficar quebrando ela, esse custo já vai ficando indigesto. Vai ampliando o custo. Aí você, mas só um? Não. Nunca pense assim, nunca. Pense sempre em áreas muito grandes, é muito trabalho, muita gente. Qualquer coisa, qualquer moda que você inventar, vai ter um custo adicional. E o que você quer, não ter custo adicional. Tipo, no censo fazer o teste do oco. Não, não é o momento. No censo é para pegar informação de todas as árvores e pegar informação do microzoneamento. Dá tempo rapidinho da gente só começar, para você pensar, nesse arquivo que vai para cima, tem uma UPA lá. Tem uma serraria ali com informações de monitoramento também. Faça a tua conta. Esse aqui eu fiz, eu só estava querendo mostrar que a questão do arredondamento, a questão do motosserrista e a questão a questão do arredondamento, a questão do motosserrista e a questão do cuidado com a porcentagem. Para não dar errado, né? Saber o que eu tenho. Mas olha só, agora que eu vou implantar a minha unidade de trabalho, minha UPA, eu tenho uma UPA então de 400 hectares. Então, eu vou botar 4 unidades de trabalho de 100 hectares. Vou começar pela unidade de trabalho mais próxima da minha infraestrutura, digamos que seja aqui. Faço um zoom aqui e pego a coordenada do TM. Este e norte, né? Este e sul seria norte, mas a gente chama de sul. Este e sul da primeira unidade de trabalho. Coloco no GPS, imprimo essa unidade de trabalho, coloco no GPS
e aí vou levar lá pro campo. Quando eu chego no campo, aqui está a infraestrutura, digamos que aqui seja a clareira do alojamento, está bem aqui. Aí quando eu pego a coordenada que eu peguei no SIG, claro, uma imagem com resolução mais baixa, né, uma resolução baixa, quando eu chego lá, eu uso aquela função GoTo ou Find, e vou chegar lá e vou ver que aquele ponto lá que eu estou vendo no mapa, na verdade ele não está bem ali na vida real, não. Ele está um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aí eu vou lá onde ele está, que eu estou vendo onde é que é para estar, e aí pego a coordenada já com bem mais precisão. Eu estou com o pé no chão lá, vendo qual é a coordenada inicial da minha unidade de trabalho, do vértice da minha unidade de trabalho. Certo? Aqui é que eu vou começar a implantação da minha unidade de produção anual através da implantação da minha primeira unidade de trabalho. E essa implantação ela é completamente independente do censo, é outra atividade. E aí a implantação é uma equipe de 5 pessoas. Me cobra de eu falar das variantes disso. Mas eu vou falar aquilo que eu acho que é mais adequado, que é mais eficiente, que rende mais, que cansa menos. Porque às vezes o cara pensa que se ele diminuir a quantidade de gente aqui, vai ser melhor, vai ser mais barato. Não. Então, são 5 pessoas, mas na verdade são 2 equipes. Uma de 2 pessoas e outra de 3 pessoas. Essa é a forma que eu acho que é a melhor, né? Então, aqui eu tenho um cara que é um cara especializado, porque é um cara que tem que ser bom. É igual motosserrista. Você tem que conhecer o cara. Senão ele vai matar ou vai morrer. Tem que ter juízo. O cara tem que ser um cara responsável para poder pegar uma motosserra. Aqui também, o cara tem que ser um cara calmo, tem que ser um cara eficiente, não é um cara lerdo. Ele tem que ser calmo, para ele botar a bússola certa. É uma bússola de precisão. Vou ter que mostrar, mas é uma bússola de meio grau de precisão. E aí que ele vai pegar, e é ele, porque ele sabe fazer. Ele tem calma, ele olha com calma. Enquanto ele não está vendo direito, ele está mandando, ei, apruma aí, não, vai para lá. Esse cara aqui, que está andando com ele, está com uma baliza colorida, bem colorida. Para chamar bastante atenção no mato. Ele, então, quando ele está aqui, ó, vamos dizer que ele vai fazer essa picada aqui, ó. Essa primeira picada aqui, que a gente chama de picada base ou picada principal. Desculpe. Então ele está aqui, você já sabe que ele vai ter que seguir norte, leste, sul, oeste. Então ele vai seguir azimuth 0 graus, depois azimuth 90 graus, depois azimuth 180 graus, depois azimuth 270 graus. E aí, porque eles vão ter que fazer isso aqui, né? Vão ter que fazer isso o tempo todo. Essa galera aqui, que dá abertura de picada. Então você já vê qual é a declinação magnética ou no SIG aqui, no software aqui. Declinação magnética ou no GPS. Vê qual é a declinação magnética e já diz qual é o azimuth magnético correspondente a 0 grau verdadeiro, 90 graus verdadeiro, 180 graus verdadeiro e 270 graus verdadeiro. Por exemplo, nós estamos com uma declinação magnética, se não me falha a memória, de 12 graus para oeste. Então ele não vai seguir 0. Está com 12 graus para oeste, ele vai seguir para o norte, ele vai seguir 12 graus. Já está lá no mapa lá escrito. Para ele não perder, não ter que fazer conta. Quanto menos trabalho você der para o cara que está no mato, melhor. Por isso é que na faixa lá também tem cara que manda ele fazer conta de trás para frente. Não. É muito mais prático, mais ou menos de 25. Ele só conta de 0 a 25, porque ele está calibrando entre 2 balizas, aí bota 25 se for positivo, se for do lado direito, se for do lado esquerdo, do sentido que ele está caminhando. Tem gente que faz isso não, a picada vai do 0 até 1000, aí da outra quando ele volta, vem do 1000 até o 0, e o cara tem que ficar fazendo conta de subtração. Deixa o computador fazer essas contas. Ele vem de lá para cá, vai contando de 0 até 1000 aqui, aí o lado direito dele agora é desse lado, o lado esquerdo dele é desse lado, não tem problema.
O computador sabe fazer essa conta certinha, a gente vai ver como é que faz. Né? Para o cara que está no mato, trabalho zero, ou próximo de zero. Para ele não cansar, para ele não cometer erro no amostral, para ele ser feliz da vida. Então se ele seguir o azimuth norte de 12 graus, como ele vai estar com uma declinação magnética de 12 graus para o oeste, ele vai estar seguindo a zero. E mesma coisa, 90 vai ser 102, 180 vai ser 192, 270, 282. Acabou o nosso tempo, né? Que eu saiba. Ah, não acabou não. Não, é 11h20. Ah, pô, que beleza. Pô, disparou aqui. Seria um intervalo, mais um intervalo de 10 minutos. Mas como só falta 25 minutos, não, falta 35. Vocês querem intervalo? Não, pra mim você pode continuar aí. Por mim pode continuar também. Então vamos continuar que a gente já mata essa parada aqui, da abertura de picada. Os órgãos licenciadores, você tem que apresentar um mapa de cada UT. Um mapa de cada UT. Aqui você não tem o mapa da UT, porque você está implantando ela ainda. O mapa que você tem que apresentar da UT é para o plano operacional anual, que você apresentar todo ano. Aqui você ainda está implantando a unidade de produção anual. A sua primeira unidade de produção anual. Mas o mapa que ele vai levar para o campo, que é um mapa já de uma UT, que essa equipe aqui vai levar, já tem que estar lá escrito lá quais são os azimuths que ela tem que seguir, para não complicar. Então, 102, quando ele procurar o azimuth de 102, como está com a declinação magnética de 12 graus para oeste, na verdade ele vai olhar na bússola lá 102, mas na verdade ele vai estar seguindo 90. E aqui também não vai ser 180, vai ser 192. E aqui também não vai ser 270, vai ser 282. Então, ele vai o tempo todo seguir esses azimuths. Mas aqui ele não vai fazer esse quadrado, não. Não se faz esse quadrado, não. Pega só essa primeira aqui. Aí ele vai... Daqui vão sair as faixas. No caso aqui, eu estou botando as faixas no sentido leste-oeste. Por quê? Porque se eu puder aproveitar essas picadas que vão ser construídas aqui para já botar a estrada, eu vou estar otimizando o meu tempo. Porque essas picadas aqui já vão estar com baliza, né? Vai estar tudo aberto e balizada. Então, quando eu for implantar a estrada, já vou aproveito uma dessa aqui. E essa picada aqui, que está no sentido leste-oeste, vai pegar sol. Na época dessa estrada, vai pegar sol na época quando chover. Claro que eu só vou explorar quando tiver com déficit hídrico. Mas, mesmo assim, como a gente vai ver no balanço hídrico, a gente vai chegar no balanço hídrico aí, mesmo assim, chove. Chove pouco, chove 40 milímetros, dependendo do lugar, 40 milímetros por mês, 30 milímetros por mês. Chove pouco, mas chove. E aí, quando chove, o certo é eu parar. Eu estou arrastando, estou abatendo, está chovendo, para. Espera, como o solo está com déficit hídrico, logo seca. A minha estrada está no sentido leste-oeste, vai pegar sol o dia inteiro. Logo seca. Chove, deu aquela chuvinha, molhou, logo seca. Se eu não estou fazendo nada, se eu sou um cara muito ruim mesmo, eu não tenho nada para fazer no alojamento, não tem nenhum curso, não tem nenhum esclarecimento, um para acertar, um recadastramento, monitoramento de saúde. Se não tem nada que fazer, aí tá, eu continuo trabalhando. Por quê? Porque peão não pode ficar parado. Peão não pode ficar parado no mato. Tem que estar trabalhando. Para na hora que for descansar e dormir. Para ficar o dia inteiro parado, fica mal acostumado, não dá confusão. Não é legal. Então, mas eu sempre tenho, se eu for um cara, eu sempre tenho o que fazer. Então a peãozada não vai trabalhar no mato. Vão ser 2 dias, 2 dias, 3, no máximo seca tudo. E aí eu melhoro a condição do alojamento, todo mundo fica mais feliz, faz um curso de esclarecimento, de ofidismo, por exemplo, né?
para reconhecer cobra que é venenosa e que não é, porque peão sai matando tudo. Então, é isso. Eu parar quando chover, se eu puder parar. Se eu tô atrasado pra caramba, a chuva atrasou de ir embora, o verão demorou a chegar, aí eu não tenho, meu calendário tá apertado, como a gente vai ver aqui, aí é outro problema. É outro problema que eu vou ter que trabalhar na chuva mesmo. Quando dá aquela chuvinha de verão, eu toco o pau. As empresas, em geral, elas tocam o pau. Eu é que, se eu puder, prefiro não fazer. Né? Então tá. Eu vou fazer aqui. Então, voltando aqui à equipe de picada. Essa galera aqui, esse cara aqui tá com o mapa, ele é o chefe da equipe. Ele tá com a bússola de precisão e tá com o mapa. E tá orientando esse cabra aqui, que tá com a baliza colorida dentro do mato. Dentro do mato, tá dentro do mato. Eu tô aqui, tá ali. Atrás dele vem 3 caras, mantendo uma distância, claro, mantendo uma distância de segurança aqui. Aí vem um cara que está efetivamente abrindo a picada. Está com terçado, abrindo a picada, mantendo a distância. Ele tem só que olhar ele. Não tem que... O importante é que esse caminhamento aqui dessa bússola aqui com essa baliza seja reto, no azimuth correto. Agora a picada não, a picada aqui esse cara vai fazendo... não é uma avenida, não é uma picada, não, é só para você poder ver. Só para você poder andar e ver a baliza. Tem um macete desse cara aqui. Ele não corta embaixo, não. Imagina, você vai fazer picada para tudo que é lado e você cortar embaixo. Além de ser ruim para ele, porque ele tem que ficar abaixando, imagina você estar no final do dia, corrigindo o censo lá, anotando, não, vamos acabar logo isso aqui, não vamos voltar aqui amanhã, não. Vamos acabar essa faixa logo. Aí tu acaba, já escureceu, porque no mato escurece cedo, né? Lá fora tá claro, mas lá dentro o sol já caiu um pouco assim, já escureceu bem. Aí, neguinho, você resolve, ó, não, vamos acabar logo isso. Vamos voltar amanhã não. Aí acaba lá e tal. E aí, quando acaba mesmo, neguinho vem no embalo. Vem no embalo. Aí você vai vir no embalo. Correndo no embalo, arriscado, cansado já, né? Tropeçar num bisel daquele, numa ponta daquela, tropeçar numa ponta e dar de cara ou de barriga na outra, não. Então, é cortado alto, é limpo. Os ramos são limpos, mas cortado alto. E é só o suficiente para poder ver que tem uma picada ali. Tá beleza? A outra questão também de não cortar em bisel é por causa do pneu do skidder. E aí você bota bisel para tudo que é lado, aqueles bisel, alguns tocos são mais grossos, né? E aí vão sacanear o pneu do skidder lá. É melhor ficar mais alto, para se você estiver andando bater no peito, né? E o skidder quando for passar, dobrar aquilo. Sabe como? Então, esse cara aqui, desculpe, ele só está fazendo isso, abrindo lá. Atrás dele, vem um segundo cara com a ponta da trena, com a ponta de uma trena. E atrás desse cara aqui, um outro cara parado na primeira baliza, com a outra ponta da trena. Quer dizer, essa trena, depois que ela abre 25 metros, não fecha mais, só no final do dia, só fica arrastando no chão. Aí ele vai andando aqui. Esse pessoal está botando a direção. Esse aqui é o que está fazendo esforço. Ele está abrindo o mato. Ó, dependendo da floresta que você você até tem que tomar cuidado que você se perde. Se a floresta é muito fechada em cima, ela é muito aberta embaixo. Então, por isso tem que dar para ver uma baliza, tem que ver a outra. E vai embora, esse cara vai embora. Se está numa área de tabocal, numa área assim, de cipó, às vezes tem cipó muito mais denso, ou de taboca, aí é barra pesada. Taboca, então, fecha, aí é barra pesada. Mas então demora, cansa. Mas esse cara aqui é o único que está se esforçando, essa galera aqui. E esse daqui está com a trena aqui.
Esse cara aqui tá cheio de baliza. Qual baliza? PVC soldável de meia. E tá cheio de placa também. E esse aqui já pegou uma baliza aqui, que ele botou aqui, aí vamos dizer que esteja na primeira faixa. Então, é UPA 1. O que tem nessa baliza aqui? Nessa baliza aqui. UPA 1, UT 1, faixa 1, 0, metragem 0. Porque é a baliza 0, que vai começar a faixa de 1000 metros. Tá certo? Ele aqui tá na primeira. Fez a picada base aqui. Agora botou a primeira baliza aqui. Tá, então 1 para 1. Aí ele vai andando. Esse aqui tá cheio de baliza, ele vai andando. Quando deu 25 metros, esse aqui que tá vendo que a trena tá... Aí ele pega aqui e estica a trena aqui. Aí ele que tava lá vai ver que esticou. Aí, 25 metros é bem pertinho, né? Aí estica, aí pega a baliza, fixa a baliza, pega a placa, bota a placa certa. Aí essa baliza aqui, essa primeira baliza que ele vai botar aqui, vai ter a seguinte placa. UPA 1, UT 1, faixa 1, metragem 25. Duas coisas. Imagina você na punção fazer isso. Não vai fazer, você não vai ter esse trabalho. Então você já só faz isso, ó. 1, já sabe que isso aqui é UPA, já sabe que isso é UT, já sabe que isso é faixa e já sabe que isso é a metragem na faixa. Isso aqui também. Já sabe que isso é isso aqui é UPA, já sabe que isso é UT, já sabe que isso é faixa e já sabe que isso é metragem 25. Aí dá 25, 50, 75, até 1000. Tá certo? Então emplacou, abriu a picada, cortando o mato alto, só limpando a visão, cortando o mato alto para bater no peito. Aí e a cada 25 metros uma baliza. Pode perceber, então, que em toda a sua área de manejo, não vai ter uma baliza com a placa igual a outra. Não vai ter. Não, ou ela é de uma outra UPA, ou ela é de uma outra UT, ou ela é de uma outra faixa, ou ela é de uma outra metragem. Então, se você estabelece o padrão, eu gosto do padrão norte-sul, leste-oeste, todas as minhas unidades, mesmo que tem propriedade que é assim, termina assim, não tem problema. A meu T é assim. Meu T é assim. Norte-sul, eita, norte-sul, leste-oeste. Tá certo? E o vértice? 1, 2, 3, 4. Que a cada vértice, você tem que botar uma baliza também. Aí, no vértice, é UPA 1, que você não escreve, o T1, vértice 1. Aqui seria o vértice 1, vértice 2. Eu gosto de fazer assim. A gente faz no sentido horário. 1, 2, 3, 4. O importante é você estabelecer um padrão e seguir ele. Por quê? Porque se você estabelece um padrão de emplacamento, de posição do vértice, de direção da unidade de trabalho direção da unidade de trabalho, norte, sul, leste, oeste, e posição do vértice, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, em qualquer lugar que você tiver, você pegando a placa, você sabe onde você está. Você sabe onde é que você está, sabe o que você tem que fazer para ir embora. Calma. E você acaba, quando você, depois que eu chamo de urbanizou, porque a sensação é muito agradável, é uma sensação completamente diferente. Você está no meio do mato, com bússola, com GPS, com mapa. Tá com bússola, GPS, mapa, tá legal, é melhor do que não estar com mapa. Com certeza, não tem nem comparação. Mas, quando você está com isso aqui, baliza e placa, para tudo que é lado, a cada 25 metros, você tem uma baliza, então a sensação é muito confortável. E aí, uma equipe, depois que fez isso, uma equipe que, por exemplo, porque quando você fez o censo, você registrou os cipós, tá certo? Você não empurrou o cipó
para medir o diâmetro, a circunferência ou o diâmetro da árvore. Você também, na ficha de campo, registrou os cipós. Então, se você precisar de cipó ambé, de cipó titica, para depois fazer paneiro, para depois explorar semente, explorar muda, plantas e plantas jovens, melhor dizendo, para você explorar qualquer coisa, bromélia, orquídea, você já sabe onde é que tem cipó, já manda o cara na certa. E aí ele não anda pelas picadas mais. Ele já faz o zigue-zague lá, ele já tem um mapa. Você tem um mapa de onde estão as árvores que tem cipó. Então tu vai coletar essa, depois vai coletar aquela, ou então ele vai furar a copaíba. Ou então vai catar semente de alguma coisa, as autocóricas. Ele já vai no mapa certo, aí ele não usa mais andar nas picadas. Ele vai fazendo o zigue-zague no mato mais ralo e só confere mais ou menos onde ele está pela faixa, ou pela UPA, ou T, faixa, eu tô e tal. Então tem que ir mais, ele está com o mapa aqui, com as balizas aqui, né? Tá andando no mato, ele só confere onde ele está para saber onde é que ele tem que ir. Aí o rendimento dele é muito melhor, né? Nessa floresta aqui. Tem gente que não faz isso. Assim, aqui, ó, esses três caras, por isso que eu estava falando, dependendo do mato, eles vão dar só 6 treinadas, por exemplo. Mata boa, né? 6 treinadas. Então, 6 treinadas seriam 150. 3 treinadas de 50 metros. Mas só que é de 25 e 25. 3 treinadas de 50 metros. Então, 6 treinadas de 25. Então, os caras fazem isso. 3 treinadas de 150 metros de picada numa floresta boa, não é nada. Pro peão, né? Aí ele fica aqui, ó. Ele tá cortando aqui. Olhando as costas do cara da bússola aqui. Aí ele dá 3 treinadas, ele abre 150 metros de picada, aí ele vem para cá. E esse que está aqui vem para cá. E esse que está aqui vem para cá. Ou seja, a cada treinada que ele faz abrindo a picada, ele fica 2 treinadas descansando. Aí essa equipe ela vai embora. Ela vai embora, ela trabalha o dia inteiro. Ela trabalha o dia inteiro, vai na boa. Cada um que faz. Tem aqueles macetes, né, de não beber água durante o trabalho no mato, né? Não se bebe água, né? Porque dá fadiga, né? É para não beber, é para se hidratar no acampamento. O acampamento tem que beber igual camelo, mas no mato não se bebe água. No mato se trabalha. Aí daí então, aí vai, esses daqui vão se revezando. E esse daqui não tem revezamento nenhum. Esse é o cara da bússola e esse é o cara da baliza. Variantes disso de cara, em vez de, na faixa aqui agora, falar de várias variantes. Em vez de botar uma picada no meio, cujos limites da faixa são os limites da faixa são virtuais, não existem de verdade, só existem as picadas do meio. Tem a maioria das empresas fazem as picadas aqui no limite da faixa. Faz a picada aqui no limite da faixa. E aí essa picada aqui está toda balizada. Essa picada aqui está toda balizada. E aí, quando for fazer o censo florestal, a equipe do censo fica andando aqui no meio. Ó. Um ajudante, um mateiro e o técnico, no caso você, se você estiver começando, é bom que você faça para pegar a manha, para poder ensinar os outros. Aqui, esses 3 aqui ficam zigue-zagueando aqui. Só que como eles estão zigue-zagueando aqui, eles perdem completamente a direção dessas picadas aqui. E aí, esse cara que está aqui, que fica entre as balizas de 25 metros, ele georreferencia a árvore daqui até 25 metros, que é o que dá para ver. E esse aqui georreferencia as árvores de 25 para cá. Esse aqui, então, faz a conta de 25 a 50. E já conta a coordenada X da árvore de 25 a 50. E a coordenada Y da árvore é aqui, ó. Nas balizas, estão as balizas numeradas aqui de 25 e 25 metros. Esse aqui é a mesma coisa. Só que ele já dá a coordenada da árvore de 0 a 25. Até a metade da faixa, a responsabilidade é dele.
E aqui, esses 3 aqui, estão andando de árvore em árvore, registrando ela, o nome, só a coordenada X e Y delas, que eles não pegam. Porque quem pegam são esses 2 aí. O que eu faço? Demito esse cara aqui. Demito esse cara aqui. Então, eu faço uma picada só aqui. O técnico que está andando aqui não fica andando, pulando, descendo, abaixando, e aí não fica. É uma casa de cabo, aí fica andando na picada, confortavelmente, porque ele é que está anotando. E aí eu contrato um mateiro a mais, ó, fica um mateiro e um ajudante. Esse mateiro e ajudante só ficam andando numa faixa de 25 metros. E um outro mateiro e um outro ajudante fica andando numa faixa de 25 metros. E o anotador, ou você, no caso, andando confortavelmente na picada. E aí, qual que é a tua responsabilidade? Georreferenciar as árvores dos 2 lados. Por isso, mais ou menos 25. Se for para o lado esquerdo, a distância que está entre você e a árvore, negativa. Se for do lado direito, a distância entre você e a árvore, positiva. Veja aqui, são 2 equipes, uma para abertura de picada, que vai influenciar na outra equipe. Então, 2 equipes para abertura de picada, uma equipe para abertura de picada, composta de 5 pessoas, e uma equipe de censo, que entra depois que a equipe de abertura de picada saiu, e dependendo do trabalho da abertura de picada, vai se comportar de uma forma ou de outra. A outra questão é que também tem uma outra, que você, no SIG, você pega a sua unidade de trabalho, bota as picadas, e aí no caso, tanto faz se ela está no meio ou se ela está no limite, é porque essas picadas aqui não existem. Não existiu essa atividade de abertura de picada. Já vai direto para o censo florestal. Por quê? Porque a picada é virtual. Tem que andar na picada virtual, porque senão você se perde no mato. Você não sabe, você não só se perde no mato, como você também não sabe. Você perde árvore, se você não andar na linha da picada, você perde árvore. Porque para você não perder a árvore, que você tem que mapear acima de 40, você tem que ter uma visão de até 25 metros. Mais que 25 metros, você vai perder a árvore. Vai passar por árvore e não vai ver. E aí, aqui não, aqui você vê. Esse mateiro e esse ajudante aqui, eles estão andando zigue-zague. Mas eles não estão zigue-zagueando 50 metros, estão andando menos. Você está utilizando o técnico, o engenheiro, porque tem 2 cantando para ele. E às vezes fica a árvore aqui que é difícil o mateiro tem dificuldade de dizer o que é. Aí ele tem que ficar procurando folha, tirando o lasca, vendo se tem algum exudado, vendo se ela escurece rápido. Fica procurando a folha dela, às vezes não dá para ver a folha dela. Vê se tem uma folha caída, procura um filhote dela, ou um fruto, procura uma coisa assim. Aí nesse tempo que ele está fazendo isso, você está parado. Olha a tua eficiência. A tua eficiência não é o tempo que você está agregando valor, não é o tempo de agregação de valor sobre o tempo total. Né? Então, o tempo que você foi feito, você está lá para anotar as árvores, georreferenciar e anotar a árvore. Se você não está anotando e nem georreferenciando a árvore, você está parado. Então, você não está agregando valor. Então, dessa forma, você tem 2 mateiros, 2 ajudantes, circulando menos, tá certo? E enquanto um parou para pensar aqui, você tá anotando o do outro. Há quem faça 4 faixas. Então fica assim, ó. Existe ainda quem faça. Existe quem faça. 4 faixas. Então são 4. Tem a picada central aqui. Essa faixa aqui é imaginária. Esse limite, a picada central é onde você, no caso, entraria.
E aí são faixas de 10 em 10 metros. Então, isso aqui é virtual também. E aí são faixas de 10 metros, 10 metros, 10 metros. E aí, como isso aqui é 25 metros, 12 metros e meio, 12 metros e meio, 12 metros e meio, 12 metros e meio. Então, o cara aqui que agora é o caneteiro, que chama, o caneteiro fica aqui com uma prancheta, e aí, esse cara que está mais do lado de lá, falou, Muira! Aí ele escreve lá, Muira, no formulário dele. Em qualquer lugar, aqui, ou seja, o mapeamento é por zona. Tudo que ele cantar nessa faixa de 12,5 por 10 metros, o caneteiro escreve aqui um dissílabo que o mateiro tem que decorar, e o caneteiro não precisa decorar, mas o mateiro tem que decorar. A cariquara, então, então, ele chama todas as espécies por dissílabo, para não demorar para cantar, e para isso entender bem o caneteiro, e não demorar para escrever também. Então ele só vai botando aqui, e aí a árvore, o censo, Curuaúna foi feito assim, Floriano Tapajós foi feito assim, tem empresa privada, as mais antigas fazem assim também. O censo, a árvore é mapeada por zona, não é exatamente naquela coordenada que eu estava falando. Então, quando eu estou usando, o cara está andando com picada virtual, que ele está andando aqui, a picada não existe, ele está andando na picada virtual aqui, e aí vai chegando nas árvores, e vai georreferenciando. Como não tem baliza, ele não pega a coordenada, o nego chama falsa coordenada x e y. Ele já vai georreferenciando a árvore. Oi, deu? Essas extremidades também são picadas? Não, nenhuma. Nenhuma picada. Pode fazer picada assim só no limite, para botar a placa aqui. Sabe como? Pode. Mas ele tem que botar a placa, é obrigado a botar a placa no projeto, na entrada do projeto, na entrada da propriedade, na entrada da UPA, ele tem que botar. Ali para dentro, ele pode usar tudo virtual se quiser. E aí ele só vai andando na picada virtual, só chega na árvore e anota a coordenada dela em placa. Em placa, pega estado físico, classe de qualidade, circunferência ou diâmetro, altura comercial, qual é a espécie, pega tudo. Pega tudo. Só que em vez de pegar a falsa coordenada, só fica ali com o GPS para pegar já a coordenada geográfica da árvore. Na verdade, a coordenada UTM da árvore. De todas as árvores. Agora em placa também. Em placa sim, mas também tem diferença de emplacamento. Eu uso prego de 3,5 polegadas, eu recomendo o uso de prego de 3,5 polegadas de alumínio, desse que a gente usa para telha. De 3,5 polegadas de alumínio, com placa de alumínio também. Feita na punção. Por quê? Porque eu concebo o censo florestal não só para tirar madeira. Por quê? Se eu estou na floresta mais biodiversa do mundo, eu vou gastar um dinheiro botando estrada, pátio, estrada principal, estrada temporária, picada de arraste para chegar até no topo da árvore se eu quiser. Eu vou mapear as árvores, eu vou ter tudo ali, baliza. Eu vou querer poder explorar outras coisas lá também. Se a madeira é só de 20 em 20 anos, por exemplo, semente é todo ano. Então, todo ano eu tenho gente trabalhando lá, produzindo dinheiro. Se pode, 5 em 5 anos. Exudado, de 5 em 5, dependendo. Exudado depende. Porque se for de semente de andiroba, por exemplo, é de 2 em 2 anos. Aí daí, cipó. Não, então, desculpe. Qualquer coisa, plântulas e plantas jovens, né? Então, qualquer coisa que eu quiser explorar, eu vou explorar, e para eu poder explorar, eu tenho que mapear todas as espécies, que é a revisão bibliográfica. O banco de dados que eu tenho informatizado, que vai me dizer quais são as alternativas de produtos. E são tantos que eu vou usar a matemática financeira para decidir. Não vai dar, eu vou explorar copaíba, açaí, e vou explorar também cipotitica, porque eu sei que os 3 dá dinheiro, então é isso. Não, isso você pode fazer isso. Mas isso não é você não está manejando a sua floresta, está meio que catando coisa lá no mato.
Não é bem manejar. Manejar é você pegar a informação da floresta e usar método, procedimento, algoritmo para a tomada de decisão. Quais que você vai explorar primeiro, como que você vai fazer, como que você vai monitorar, etc. Agora, se você foi contratado por uma empresa que existe, que trabalha com 6 espécies, com 8 espécies, você não pode nem falar disso pro cara. Porque daí o censo que ela faz é muito mais barato. Aí, se ela só trabalha com madeira, ela não vai querer materializar essa atividade. Ela vai, não, mas eu não vou querer. Eu não vou querer trabalhar, meu negócio é madeira. Eu acho que isso não é desculpa. Por quê? Porque você não precisa. Ah, eu não tenho perna para trabalhar com outros recursos. Tudo bem. Você pode terceirizar, incluir no seu plano operacional e terceirizar a exploração desse recurso. Ou você pode fazer uma empresa de exploração desse recurso. Esses recursos dão dinheiro, a área já está legalizada. Você chegar para o cara que é detentor do plano de manejo e dizer para ele, ó, eu quero explorar, o que ele gostaria da informação, eu quero explorar e eu pago a você o que eu explorar. Eu não vou ter que imobilizar dinheiro com terra, nem com picada, nem com nada. Aí eu pago. Então, terceirizar ainda é uma alternativa melhor para quem quer trabalhar só com madeira. Mas não tenha dúvida que se você trabalhar só com algumas espécies e fizer o censo, que a legislação só obriga você a fazer o censo das espécies que você vai explorar. Então, se você, essa diferença entre você ter só um mateiro, um ajudante e um anotador, né? E 2 caras no limite da faixa para georreferenciar as árvores, e você ser, ou 4 mateiros para georreferenciar por zona, né? E pegar só de madeira. A diferença vai de 5 a 30. Isso não é pouca coisa, isso é um absurdo de coisa. Então, de 5 a 30 por dia por equipe. Uma equipe pode fazer 5 hectares por dia, ou ela de censo, ou ela pode fazer 30 hectares por dia de censo. Isso é um absurdo. Quando é uma porcentagem pequena, você não pode considerar. É uma porcentagem pequena numa árvore, em toda a tua unidade de produção anual, é coisa pra cacete. Uma porcentagem pequena de volume, por exemplo, que você passa a aproveitar. Quando em vez de o motorista trabalhar em pé, ele passa a trabalhar ajoelhado. Então você acaba ganhando um volume danado de, sei lá, ao todo ali, naquele estudo que a gente viu lá, dá uns 6 metros cúbicos que eles estavam tendo de desperdício ao todo. Pô, imagina que é 6 metros cúbicos a mais de madeira. Né? Então, sempre é muita coisa. E essa diferença de 5 para 30 é absurdamente muita coisa. E aí a decisão cabe ao engenheiro florestal. Ter consciência disso, tomar a decisão e seguir. Na prática, ninguém pensa em uso múltiplo. Quem pensa em uso múltiplo está pensando em manejo comunitário, aquelas coisas ali. Mas é uma pena. É uma pena mesmo, porque a floresta deixa de produzir grana e a floresta deixa de ser competitiva, diminui a competitividade dela. Fora uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente, a segurança. O que garante você ter segurança na tua área para invasão, por exemplo, é você dar movimento à floresta. Quando você dá movimento à floresta, a tua floresta está segura. Eu vou sair desse canto, voltar aqui para o monitor, para botar esse exemplo aqui, ó. Só vou passar que a gente já está encerrando. Aqui, ó, a AMS ciclo de corte aqui para os 2, né? Aqui é o incremento periódico anual, a legislação amarra em 0,86. A federal, mas quando você não tem nada, 0,86. Quando você 0,86 metro cúbico por hectare ano de incremento periódico anual. Isso é muito pouco, isso não é verdade. A floresta cresce, ainda mais a floresta que foi explorada, ela cresce mais que isso. Mas você tem que ter informação do seu inventário contínuo, a gente vai tratar sobre isso. A informação, o teu monitoramento da floresta, a gente vai passar rapidamente, não tem nada a ver com o monitoramento preconizado pela Rede Brasileira de Parcela Permanente. A metodologia tem que ser outra completamente diferente. Aqui, se você quiser, você vai usar isso aqui, ó, como exercício
para dimensionar a sua unidade de produção anual de uma serraria, tá certo? Nessa situação aqui, tá legal? Foi o exercício que a gente fez, tá beleza? Nós não vamos mais voltar nisso. Aqui as perdas, tá vendo? As perdas que não foram as perdas que a gente usou no nosso exercício. Aqui são outras perdas. Aqui é o dimensionamento do volume necessário, parecido que a gente fez, foi igual. E aqui as perdas que não foram bem esses os números que a gente fez aqui no exercício do quadro e que você poderia fazer então, para ver se você entendeu mesmo, para ver se você tem dúvida. Beleza? Aqui é a regra de APP, só para a gente lembrar. Não, vamos parar por aqui. Acho que dá para a gente parar por aqui, já passou de meio-dia. Tá feito? Isso aqui vai subir também. Já só uma dúvida rápida para eu ter uma referência assim, mesmo que grosseira, só para que eu não tenho zero noção de quanto custa por hectare em torno de essa etapa de alocação de parcela ou de alocação de não tem, eu não, bom, ou de censo florestal. Não, então tá. Cara, isso depende muito de quem está fazendo. Antigamente tinha um número mágico que era $5 por hectare. Isso era um absurdo para inventário por amostragem. Por quê? Porque as áreas sempre eram áreas grandes para alunar, floresta pública, floresta nacional, floresta de 800 hectares, de 1 milhão de hectares, floresta sempre muito grande, de acesso bem difícil. E aí, cara, era assim que você pega, então, pega a área total a ser inventariada, multiplica por $5 o hectare, era o custo do inventário. Não é o custo de implantação da unidade de amostra, não. É o custo por hectare. Esse era o número mágico. Até que chegou o Serviço Florestal Brasileiro e até que moralizou isso. Porque antigamente, cara, eram só empresas que eram, tipo, empresa top de linha. Empresa top de linha é cara. Depois que passou a licitar, a fazer uma licitação mais democrática, vamos dizer assim, aí o preço caiu muito. O preço caiu muito. Qualquer coisa que eu te falar, vou te falar assim, ó, o último que eu vi, que foi R$180 mil para fazer o inventário por amostragem de uma floresta nacional de 600 hectares. É um preço muito barato, muito barato. E eu sei que a empresa gastou metade disso. Ela ganhou a concorrência oferecendo, aí é só você multiplicar, dividir, né? 180 mil dividido por 600, sei quanto é que dá o hectare. Mas ela não gastou metade disso. Ela não gastou metade disso para fazer. Porque hoje em dia também, no inventário por amostragem, ele evoluiu muito nisso. Ele evoluiu muito e faz assim, ó. Faz assim, ó. Nesse caso, isso é uma unidade primária. Então você pega uma unidade primária e distribui. Estratificou a área. Digamos que tenham dois estratos distintos, né? Aí você estratificou. Aí taca 3 unidades primárias dessa daqui. Tá? Então seria uma unidade primária dessa, como é de 600 hectares, 600 mil hectares, desculpe, 600 mil hectares. Então foram 300 mil hectares, mais ou menos 300 mil hectares cada extrato, 100 mil hectares cada uma unidade primária. Aí aqui um acampamento. E aqui é só baliza. É só baliza então, aí 5 unidades secundárias. Que são 5 conglomerados. Sacou? E cada conglomerado desse com 4 unidades terciárias, que é a unidade de amostra efetivamente medida. Mas no caso aqui é só picada. É picada até aqui. Aí depois abre a picada aqui, aí picada até aqui, picada, abre picada aqui, picada aqui. Você vai andando lá, começa aqui na -3, vamos dizer, para se afastar um pouco. -3, -0. Aí vem aqui até a 4. Na 4 para de medir, na 5 é o centro da Cruz de Malta. Na 6 começa a medir de novo, sabe como é que é? Na 10 para, aí daqui vai até a 5. Aqui passa a ser a 0, na 1 começa a medir. Aí você é só picada. Você sabe se a árvore está dentro da unidade de amostra, porque a baliza começou a unidade de amostra, a baliza terminou a unidade de amostra, é uma baliza a cada 50 metros, ou dependendo da subabordagem, e você sabe se a árvore
Tá dentro ou fora, visualmente ou esticando a trena. Já ficou na dúvida, será que essa árvore está dentro ou fora? Então estica a trena só para esclarecer aquela dúvida. Não implanta unidade amostra, só andando e começou a picar, começou a unidade amostra. Aí vai registrando as árvores de um lado e de outro. Tá certo? Então, no primeiro dia, 2 equipes aqui para otimizar cozinheiro. Então, 2 equipes, um cozinheiro, um ajudante. Aí daí, na primeiro dia, uma equipe mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra equipe no primeiro dia mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba, vem para casa, vem para o acampamento. No dia seguinte, vem uma para cá, vem para cá. Essa daqui já está medida, as picadas já estão feitas. Vem para cá, mede essas 4. Essa outra vem para cá, mede essas 4, vão embora. Eles fazem o acampamento e vão para outro lugar. Então, se o mato for decente, né? Decente, desculpe. Se o mato for possibilitar você caminhar bem, desenvolver bem, mato, floresta boa, floresta fechada. Não posso falar floresta boa também. Floresta fechada em cima, que é aberta embaixo. Sabe? Aí dá para fazer isso. Cada equipe faz 6 unidades de amostra no dia. E no dia seguinte faz 4 e vai embora. Desfaz o acampamento e vai embora. Então, agora, isso aí é a equipe de levantamento de dados. A equipe de coleta, aqui não tem a equipe de coleta de dados. Coleta botânica. A equipe de coleta botânica é uma outra equipe que é independente dessa. No começo começa junto, mas ela vai ficando para trás porque no começo tem muita coleta. Né? A coleta botânica vai caindo assim, porque tem aquela coisa de você coletar a recomendação, que é muito discutível isso também. Isso é um engenheiro florestal que tem que decidir. Mas o Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo, ele recomenda que se faça pelo menos uma coleta botânica para cada mateiro, para cada nome vulgar de cada mateiro, a não ser das espécies que todo mundo conhece, já estão aquela na cara, lá não precisa fazer coleta botânica. Mas fora isso, fazer uma coleta botânica para cada nome vulgar, para cada mateiro. Como aqui, por exemplo, você está trabalhando com 2 equipes, então já são 2 mateiros. Quando você vai fazer o processamento você pode ter várias equipes, o inventário está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, então você tem várias equipes de campo para agilizar o processo. Acho melhor a gente deixar para outro dia, mas você tem que pegar, é fácil de fazer, no banco de dados, você faz a lista dos nomes vulgares de cada mateiro. É só usar um critério lá para organizar no banco, isso aí é um comando que você faz. Depois fica salvo lá, imprimir lista por nome vulgar, por mateiro, agrupar por, ordenar em ordem alfabética. É uma coisa que você faz uma vez, guarda um botão lá, você aperta o botão e ele já faz. Aí, cara, você senta com cada mateiro. Olha aqui, essas são os indivíduos que você denominou. Isso pode ser tanto para inventário e para amostragem, quanto para censo. Esses são os indivíduos que você denominou lá. Aí tem coisa... Não, isso aqui eu não falei... Não, o cara anotou errado. Isso aqui não. Isso aqui eu quis dizer isso. Isso acontece. Ele já vai... E também tem uma outra coisa. Nome vulgar... Nome científico é uma instituição. Nome vulgar não é uma instituição. Nome vulgar é uma instituição para alguns mateiros. Para o seu mateiro, aquele que trabalha contigo. Para os mateiros que você está acostumado a trabalhar, pode ser. Em geral, não é. Ou seja, aquela árvore lá, que é da folha fina... Por exemplo, castanheira. A castanheira da folha pequena também é a castanheira do ouriço maior. Sabe como é que é? Então, a castanheira da folha fina, da folha pequena, castanheira do ourição, do ouriço miúdo. Então, o nome vulgar não é uma instituição. Ele só está querendo dizer que diabo de árvore é essa. Ah, fava caroço. Ele só está dizendo que aquela fava que estava lá na coisa, que a gente chamou de fava caroço ali. Não é uma instituição. Então, a mesma espécie... Uma hora ele pode se referir à casca dela, uma hora ele pode estar se referindo à folha dela, ao exudado dela, ou qualquer outra coisa assim. Sabe como? A um apelido dela. Aí você dá uma lista, a lista dele, só com os nomes, em ordem alfabética, os nomes que ele usou no inventário. Aí ele vai te dizer, não, isso aqui é a mesma que essa.
Não, é a branca e a amarela, é a mesma. Branca e amarela é a mesma. Aí pá, vermelha e roxa é a mesma. Tipo isso. Aí ele vai ficar juntando. Aí a tua lista vai diminuir. Aí depois você tem que imprimir de novo. E aí reunir todos os mateiros que você trabalhou e eles se conhecem. E eles se conhecem. Aí um vai olhar a lista do outro. Ah, não, o que eu chamo de pau d'arco, eles chamam de IP, é a mesma. Eles vão fazer isso também. Aí a tua lista já vai diminuir. Sabe como é que é? A lista de espécies que você tem, ou que você pensa que tem na sua área de manejo. Então, te dei um valor aqui, que é só um valor Claro. do inventário. Agora, o censo não. O censo é mais caro. O censo, o inventário por amostragem, ele é mais barato, por hectare medido. O censo por hectare medido é mais caro, porque a baliza é permanente. Se for, não, dependendo da metodologia que você for fazer. Se você for seguir a metodologia do teu velho professor aqui, ele é mais caro mesmo. Ele usa 2 mateiros, faz o censo de tudo, até do que está caído, do que está oco, até do paú. Bota a placa de alumínio na baliza. A baliza é permanente, de PVC soldável, de meia polegada. O prego é de 3,5 polegadas de alumínio. A placa é de alumínio. Ele é muito mais caro. Ele é muito mais caro mesmo do que o outro. E aí, cara, poxa vida, você vai me fazer um negócio porque o dólar também foi lá para cima. E eu teria que chutar aqui uma parada, mas eu vou chutar porque você comigo eu chuto, cara. A bola tá na minha frente, eu chuto. Mas você tem que desconfiar como você teria que desconfiar mesmo que eu te desse um número verdadeiro. Aquele número que eu te falei é verdadeiro, mas verdadeiro para uma determinada floresta. Claro. Então, eu diria que você vai gastar uns R$200, cara. 200 a R$300 o hectare. Isso que o senhor falou do inventário, deu R$300 por hectare, né? Olha só, então já teria que ser um pouco mais. Não, 200, 300 por hectare, mas inventariado, né? Inventário. Aqui não, é hectare medido. No censo é hectare medido. Então, o volume, o dinheiro é muito maior. O dinheiro é muito maior. Mas eu trabalharia aí com 200, 300, eu pegaria um volume, eu iria lá, transformaria em dólar, dado que eu tenho, e passaria para dólar agora e te daria um valor melhor. Mas tudo é muito variado. Por causa do acesso, como é que faz para chegar lá, as condições que tem lá, tudo é muito variado. Se a equipe já é sua, se essa... Porque quando você contrata o cara para ele fazer um trabalho, normalmente ele custa 3 a 5 vezes o preço de um peão que é seu funcionário. Um peão que é seu funcionário, ele tem o dele garantido. Todo final de mês, tem um salário. Todo final de ano tem as férias. Sabe como é que é? Fim de semana, não todo fim de semana, é de fim de semana sim, fim de semana não, ele vai para casa, né? Você fornece comida para o rancho. No rancho, ele pode comprar comida na cantina porque você compra em quantidade maior, e aí você paga menos do que ele paga na vendinha lá da rua dele. Então você pode e deve fornecer comida ao peão para ele levar para casa dele. Ele poder comprar na cantina não é de graça. É comprar a preço de custo, mas não é de graça. O que já dá um ganho adicional no salário dele, considerado, além dele botar comida decente na família dele, para a família dele, para o filho dele, para a mulher dele, para as filhas dele. Aí o custo, essas coisas interferem no custo. Quando você contratou o cara, ele vai trabalhar para você um tempo, para fazer só um trabalho, depois vai embora, aí o dia dele custa 3 a 5 vezes o dia que custa do seu servidor normal. Só que você contratou ele para trabalhar 20 dias, depois tchau e benção, nunca mais você vai trabalhar com o cara. Então essas coisas variam, né? Quanto mais no interior, mais barato o cara é. Quanto mais longe da cidade, mais barato o cara é. Quanto mais perto da cidade, mais caro o cara é. E depende de onde é que você está. Tem lugar que não tem dinheiro. Qualquer dinheiro é muito dinheiro. Então, depende muito. Depende muito. Isso varia. Eu estou falando o número aqui, mas eu pegaria valores e transformaria em dólar e te daria um valor melhor.
Mas para eu ter uma ideia, assim, por onde gira em torno. Ah, não é 5 mil reais, mas também não é 30 reais, entendeu? Já tem Pode crer. uma ideia. É isso. Mas tá legal. Obrigado, professor. Valeu. Entendi. Então tá beleza. Aqui, ó. Então, até semana que vem. E essa coisa eu vou botar lá pra cima. Tá beleza? Valeu. Isso aqui que a gente gravou agora. Vou botar lá pra cima. Abração. Abração, professor. Até logo. Valeu, Chico. Um abraço aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Ô, Manel. Oi. Pô, cara, por favor, cara, fala aí o preço do inventário por amostragem. Você tem algum número aí pra dizer pra ele? Inventário por amostragem não é mínimo. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Repete a pergunta, porque passou um carro de som ali bem na hora. Não, é só para saber se por acaso tu tem algum número aí atualizado. Provavelmente você tem um número atualizado de preço para o inventário por amostragem aqui embaixo. Ah, Chico, Mais ou geralmente quando os alunos me perguntam, eu falo que depende muito de aonde que Pode crer. finalidade. Assim, é muito difícil para cravar um preço, porque depende de N fatores. Até o lugar Pode é crer. o tipo de vegetação. A equipe, pode crer. É isso aí. Então é isso mesmo. Falou então, cara. É muito difícil cravar um valor. É isso mesmo. Falou, cara. Abração então para todo mundo. Até semana que vem. Até, um abraço.